Boa noite. Você saberia explicar o que vem a ser a trilogia Daubert, Jan Sais, Ciência Lixo e Autópsia Psicológica no âmbito do processo penal? Meu nome é Sankel Lima, sou especialista e mestrando em Direito e vou explicar esses temas hoje para você. O primeiro ponto aqui é o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça, em um julgado no HC 740-431 do DF, ele enfrentou esse tema final do ano passado no que diz respeito à autópsia psicológica. Veja o caso. Numa morte, não foi possível os médicos legistas concluírem com margem de certeza, dito aqui de um modo mais técnico, com standard probatório, um padrão de probatório, além de uma dúvida razoável, de que a morte se deu por homicídio, ou se deu por suicídio, ou foi natural, ou foi acidental. Em alguns casos, não é possível a perícia concluir qual a natureza dessa morte. Se porventura existe um suicídio ou um homicídio. Nesses casos específicos, é possível fazer uma perícia na mente do sujeito, mas de uma forma retrospectiva. Lógico, a pessoa morreu, não tem como fazer uma perícia na mente dele. Mas como que seria essa perícia, essa autópsia psicológica na mente desse sujeito que foi vitimado e não foi possível concluir ali, com uma perícia tradicional, a existência de conclusão sobre morte mediante assassinato ou morte mediante um acidente, uma morte natural ou então até um suicídio? É o seguinte, essa autópsia psicológica, que é um meio de prova, mas um meio de prova atípico, porque não existe no Código de Processo Penal esse meio de prova, de forma típica, esse meio de prova, ele permite que esses peritos avaliem de forma retrospectiva as condições psicológicas da vítima, a fim de constatar se realmente existiam ali elementos suficientes para permitir uma conclusão de que essa pessoa estava, de alguma forma, direcionada para a prática de um suicídio. Se porventura for constatado que essa pessoa estava em um momento bom da sua vida, estava ganhando dinheiro, estava bem com a família, não tinha nenhum problema, não demonstrava nenhum tipo de comportamento deletério, ela também não fazia uso de medicamento nem de drogas. Então, tudo leva a crer que, numa perspectiva anterior, esse sujeito que foi vítima provavelmente não há indicativos psicológicos que permitem concluir que que ele suicidou. Então, teríamos ali uma sugestão, mediante essa análise, essa autópsia psicológica, que é um meio atípico de produção de prova, para, de alguma forma, os peritos concluírem, ao final, que essa morte, não há ali uma tendência de direcionar essa morte para uma morte mediante suicídio. Veja bem, qual é o problema dessa autópsia psicológica? E depois eu avanço para os outros temas. Essa autópsia psicológica, ela padece de algumas construções no âmbito probatório totalmente enviesadas. Isso numa perspectiva subjetiva. Por quê? Porque essa ferição, essa análise que o perito faz acerca desses elementos anteriores na mente do sujeito, para concluir se ele estava com tendência ou não suicida, são análises subjetivas. Por quê? Porque não existe critério para poder fazer essa perícia, essa autópsia psicológica. Essa autópsia psicológica é, primeiramente, uma prova atípica, não existe ela no ordenamento. Mas não há aqui nenhum problema em utilizar meios atípicos de produção de prova. Até porque o Código de Processo Penal, no artigo 3º, que permite a aplicação do Código de Processo Civil subsidiariamente, já remete para o CPC, e o CPC, no artigo 369, fala que todos os meios moralmente aceitáveis e também lícitos são possíveis de ser realizados para fim de produzir uma prova. E tem também o Código de Processo Penal Militar, no artigo 295, também fala algo semelhante. Mas a questão é, além da autópsia psicológica não ser um meio típico, mas não haveria nenhum prejuízo aqui, a grande falha é que não existe critérios epistêmicos, não existe critérios
que permita um controle racional da prova, uma produção racional, porque vamos analisar, quem faz o controle da admissão dessa prova é o magistrado. Quem faz o controle da produção dessa prova e da valoração probatória dela, num primeiro momento, também é o magistrado. Então, vamos analisar o seguinte, essa simbiose que existe, essa junção da atividade probatória para fins de construirmos uma prova que permita uma conclusão para fins de condenação, essa simbiose, ela exige que, primeiro, esse direito probatório, essas garantias processuais e esses métodos científicos, eles sejam controláveis, estejam dentro de uma regra mais objetiva, a fim de evitar esse viés subjetivo de valoração. Porque se você permitir que o perito faça uma autópsia psicológica na mente do sujeito, você, de alguma forma, está permitindo que esse perito faça uma construção retrospectiva na mente de outra pessoa, mas dentro da sua perspectiva subjetiva, totalmente enviesada, às vezes. Então, essa ausência de metodologia, ela dificulta o controle e a valoração dessa prova. E detalhe, lógico, a prova produzida, toda a prova produzida, ela é desenvolvida dentro de uma cadeia de custódia probatória, quer dizer, desde o momento ali da autópsia psicológica, dos primeiros momentos, até o dia em que o jurado vai analisar essas provas, porque se a gente estiver falando de homicídio, crime doloso contra a vida, é o jurado que vai julgar. É o jurado que vai julgar. Temos o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que remete ao tribunal do júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Então, em regra, crime doloso contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. Em regra, porque temos várias exceções aí, não vou entrar na discussão, mas em regra é isso. Então, o que poderia levar a crer que essa autópsia psicológica ela não permitiria uma construção racional de prova para fins de valoração pelo destinatário da prova ali, que no caso é o jurado. Isso porque dentro de uma produção probatória, nós temos aqui a denominada trilogia Daubert. Essa trilogia Daubert, depois eu vou fazer uma aula específica sobre ela. Mas a trilogia Daubert, só para resumir aqui, ela foi uma construção no âmbito da jurisprudência nos Estados Unidos, na qual foi necessário criar controles de aceitação geral e critérios mais científicos e objetivos e epistemologicamente comprováveis para poder dizer se uma prova é ou não uma prova lixo dentro do processo. Essa junk science, que é a ciência lixo, esse controle feito pela trilogia Daubert, ele permite justamente isso, uma racionalidade pericial, uma racionalidade para fins de construção de uma prova que muitas vezes não tem metodologia. Detalhe, e quem vai ser destinatário dessa prova, muitas vezes, vai ser alguém que não tem uma capacidade técnica para poder fazer esse aprofundamento e essa verticalização para fins de controle mais rigoroso dessa atividade probatória. O jurado, muitas vezes, não tem esse conhecimento. E ele é alvo e é destinatário de uma prova que é totalmente construída dentro de uma pseudociência, dentro de uma ciência enviesada. Por quê? Porque é ausente de metodologia, ausente de critérios controláveis e racionais. Então, veja bem, se você permite que uma prova construída mediante pensamentos subjetivos do sujeito que a produz, porque é uma autópsia psicológica. Essa autópsia psicológica, ela vai desaguar em conclusões pelo perito que muitas vezes está totalmente contaminada e desvencilhada de uma realidade empírica. Até porque, como que o sujeito vai simplesmente pegar informações isoladas e dizer se a pessoa tinha ou não tendência suicida? Então, o maior objetivo aqui, nesse caso, é permitir o seguinte, a controlabilidade, a aceitação e o controle epistêmico com metodologia para poder garantir
uma prova produzida que não seja pautada numa ciência lixo, numa ciência ausente de metodologia, ausente de epistemologia, ausente de critérios controláveis. Até porque, ao final, a gente vai construir um padrão probatório. O destinatário dessa prova, para dizer se houve ou não elementos ali, vai ser o jurado. E o jurado, ele se pauta pela sua íntima convicção. O jurado não fundamenta se ele está ou não convencido, ou o que foi que convenceu ele ou não. E o jurado, se for alvo de uma autópsia psicológica, na qual essa metodologia não foi construída dentro de uma racionalidade probatória, vai acontecer que ele vai construir na sua mente um convencimento interno e um convencimento que vai gerar um estándar probatório para condenar a pessoa, mesmo tendo como fundamento, uma ciência lixo, uma prova pericial pautada por ausência de critérios epistemológicos. Então, esse padrão que se busca para fins de condenação, que é um padrão além de uma dúvida razoável, depois eu vou fazer um vídeo sobre estándares probatórios no processo penal, que é muito interessante. Mas essa dúvida, além da dúvida razoável para fins de condenar um indivíduo, ela não pode ser sedimentada com base em uma prova pericial que está ausente de metodologia e ausente de critérios objetivos. Então, espero ter conseguido explicar de alguma forma esses termos. O vídeo não tem edição, de repente uma coisa ou outra fica falha. Estou aberto a críticas aí, pode fazer os comentários. Então é isso aí. Boa noite, muito obrigado e sigam aí no canal.